E agora eu quero agradecer a Lu por estar presente aí na nossa Semana Viva Melhor, fechando com chave de ouro. Ai, a gratidão é minha, Vanessa. Eu me sinto muito feliz de poder estar participando desse programa, porque você realmente é uma profissional diferenciada, você é uma profissional completa, além de fisioterapeuta, educadora física, e sempre percebeu, né, na tua atuação, a importância da multidisciplinaridade, né? Então, que tudo é um conjunto, né, para que as coisas deem certo. E eu fiquei muito feliz quando você me convidou, porque para mim isso é inédito, né? Um programa com medicina germânica associada, isso é incrível, eu estou muito feliz mesmo, ainda mais do lado de profissionais de renome, como todos os doutores, né, que estão fazendo parte desse projeto, e para mim é um orgulho imenso, porque tudo soma, e a medicina germânica, por mais que ela trabalhe com conflitos biológicos, ela agrega em tudo, ela serve para tudo, né? Seja na área da psiquiatria, na área da reumatologia, seja em qualquer área, ela vem só para complementar isso tudo aí, todo esse trabalho maravilhoso que vocês já desempenham. Ai, obrigada, Lu. Lu, então conte pra gente assim um pouquinho o que vem a ser essa reprogramação biológica para o pessoal aí que está entrando. Hoje a nossa live é sobre reprogramação biológica, entenda as dores do seu corpo, que é essa visão aí que é um pouquinho diferente aí talvez da visão médica, né? A Lu vai explicar um pouquinho mais pra gente como que funciona isso. Então, a reprogramação biológica, ela engloba a medicina germânica, né? E a base da medicina germânica são os conflitos biológicos. A medicina germânica, ela foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, lá mais ou menos pela década de 80, e o Dr. Hammer era um oncologista na Alemanha, e ele começou a perceber, né, depois da morte do seu filho, que alguns tumores surgiam devido a alguns eventos que as pessoas sofriam no decorrer da sua vida. Então, ele começou a associar, começou a fazer suas pesquisas, e ele investigou 80 mil casos, e as coisas começaram a fluir de uma forma que deu 100% de coesão e de relação, né, de um sintoma com um conflito biológico. Aí ele se aprofundou, estudou a questão assim da embriologia, estudou várias questões e acabou desenvolvendo a medicina germânica, que ele chamava, né, de nova medicina. Tanto é que a intenção dele era agregar a medicina, essa nova medicina, à medicina alopática convencional. E aí acabou que a medicina seguiu a carreira dela mesmo própria, e a medicina germânica acabou ficando mais de um lado como um complemento, como saúde complementar. Entendi. Lu, você falou de conflito biológico. O que é Uhum. conflito biológico? Eu não entendo. Eu acho Então, que as pessoas não entendem. eu vou explicar então. Então, assim, o que é um conflito biológico? Um conflito biológico é um trauma que a pessoa vive, que vem de forma Hum, abrupta, inesperada, dramática e que ela vive em solidão. O que é isso? Sempre que nós vivemos algum tipo de evento na nossa vida, seja a morte de um parente, seja uma briga, seja qualquer coisa que nos provoque raiva ou que a gente se sinta incapaz, né? O uhum. nosso cérebro, ele registra isso, tá? Primeiro acontece isso na nossa psique, na nossa percepção, aí depois é registrado no cérebro, tanto é que existem os focos de Hammer, cada conflito que nós fazemos, ele fica registrado, e o Dr. Hammer conseguiu comprovar isso com tomografias. Então faz Aham. tipo um anel no cérebro, e esse lugar onde o anel é marcado, ele vai corresponder a alguma região do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu pego uma região do ombro, por exemplo, né, já que a gente vai falar hoje mais Uhum. do aparelho osteoarticular, e o aparelho locomotor, então vamos dizer que é na região do cérebro responsável pelo ombro, o meu ombro vai acabar manifestando aquele conflito que eu vivi na minha psique, que eu vivi em solidão, porque o conflito, ele é um conflito, como que eu vou explicar para você? Ele vai muito da subjetividade, da percepção de cada um. Então, o mesmo conflito pode desencadear reações diferentes nas pessoas, e aí eu vou sentir isso no meu corpo.
E por que a gente fala isso no sentido biológico? Porque o conflito, ele tem a capacidade de nos manter vivos. Se nós sofrêssemos conflitos na nossa vida e não tivesse como fazer, digamos, uma catarse no corpo, que ele se manifestasse no corpo, nós morreríamos com os traumas que acometem nossa vida. Que interessante. Lu, e tem, então, assim, uma relação direta de, por exemplo, há um problema X, vai desenvolver uma dor no ombro. Um problema Y pode desenvolver um problema na coluna, uma dor? Sim, sim, é bem isso. E só que daí a gente faz a investigação clínica ao contrário, né? Primeiro a gente pergunta para o cliente ou para o paciente aonde é a dor, e como o Dr. Hammer deixou uma tabela, né? Super completa, tanto é que essa tabela ela é muito rara, ela tem em alemão e inglês, e eu acho que em espanhol, sabe? Mas mas a gente não consegue quase essa tabela. Então, quem estuda profundamente medicina germânica se aprofunda muito nessa tabela do Dr. Hammer, porque ela é de 100% de acerto, né? Então, não é assim, como eu sempre falo, um disque-disque. Então, se eu estou com dor no ombro, a gente já sabe o conflito do ombro. E a pessoa vai investigar isso e vai descobrir, realmente foi isso que aconteceu. Então, a medicina se baseia mais ou menos nisso. Entendi. E, Lu, isso diferencia de uma pessoa para outra? Porque, por exemplo, assim, que nem você falou ali de um conflito biológico, né? Porque teve algum problema que aconteceu na vida da pessoa. As pessoas Uhum. lidam de diferentes maneiras, ou aconteceu uma coisa com a pessoa, ela vai desenvolver, ou vai depender de como a pessoa lida com isso. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula quando eu estou ministrando o curso. Eu até falo para os alunos assim: imagine que agora, nesse momento, entra um ladrão aqui nessa sala, né? Aí um vai partir para cima do ladrão, o outro vai entrar embaixo da carteira, o outro vai desmaiar de medo, o outro vai entrar em pânico. Então, o conflito é o mesmo, mas a Entendi. percepção da pessoa que vai diferenciar. Por exemplo, tem um exemplo muito, assim, digamos que até o próprio Hammer traz no próprio livro dele. Por exemplo, uma mulher, ela saiu para trabalhar, só que ela esqueceu alguma coisa e voltou. Uma hora antes, e ela chega e pega o marido na cama com outra. Se esse marido está na cama com uma mulher mais jovem que ela vai se sentir desvalorizada. Se ele está com a melhor amiga dela, aí é outro tipo de conflito. Se ele está, por exemplo, com um homem na cama, ela vai sentir asco, nojo, aí vai fazer um conflito de glucagon, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de conflito e as pessoas vão perceber isso. Porém, também tem a questão da graduação. Eu brinco de que tem o conflitinho, o conflito e o conflitão, né? Então, às vezes, também pode ser que para uma pessoa não signifique muito, por exemplo, vamos dizer que ela estava com o namorado não quis mais ela, ou ele falou que ia acabar, ela já não estava gostando muito dele e tal, ela faz até um conflitinho, porque era uma coisa inesperada. Mas aquela que é perdidamente apaixonada, que jamais imaginaria que o namorado iria romper o relacionamento, para ela vai ser um conflitão. Então, tudo depende de cada um, é uma coisa muito pessoal. Realmente, as pessoas em tudo na vida, elas reagem diferente, né, Lu? Uhum, com certeza, com certeza. Bem legal. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vi que teve bastante pessoas que entraram agora nos últimos minutinhos da live. Então, pessoal, hoje a gente está aqui com a Lumila, que ela vai falar aí sobre a reprogramação biológica, que é uma terapia aí diferente para a gente entender as dores no nosso corpo. E eu quero pedir para vocês compartilhar a live, porque essa live aí é sensacional e a gente precisa transmitir essa mensagem para outras pessoas. Então, tem a setinha, manda o aviãozinho e manda a live para mais pessoas. Lu, o que eu quero? Eu fiz algumas perguntas aqui. Qual que é a diferença da reprogramação biológica para outras terapias, como, por exemplo, a microfisioterapia? Então, a reprogramação biológica, ela é uma terapia que vai ser embasada, desenvolvida pelo Dr. Maurício Mohalin Valente, de Cascavel, e ela tem física quântica, medicina quântica, ela tem constelações familiares, ela tem PNL, tem medicina germânica, tem trabalho de crenças e tem cinesiologia aplicada.
Então, ela é uma terapia extremamente completa, porque às vezes você está conversando com o cliente ou com o paciente, né? Eu falo cliente, mas depois eu te explico o porquê. Eu não posso falar paciente em medicina germânica, tá bom? Isso é uma coisa muito legal. E aí, o cliente não consegue lembrar, né? Ah, mas eu não lembro que evento foi. Aí a reprogramação biológica ela tem a capacidade de trazer a cinesiologia aplicada. Então nós vamos investigar no corpo através de testes musculares ou testes cinesiológicos na pele para descobrir esse evento e também para descobrir se esse evento ele é da vida da pessoa, de quando ela nasceu, ou se é transgeracional, ou se é sistêmico, né? E também temos como usar alguns pontos para descobrir também se isso é um conflito realmente ou se é uma crença. Então a gente consegue fazer uma coisa bem assertiva. A microfisioterapia é uma terapia maravilhosa também, só que daí ela é de origem francesa e a microfisioterapia só usa a cinesiologia aplicada. Ela não vai ter a capacidade de fazer a ressignificação daquele conflito. Ela vai encontrar o conflito, mas precisa, de repente, às vezes, trabalhar um pouquinho mais a parte sistêmica, ou, de repente, fazer alguma coisa de PNL, né, de programação neurolinguística, ou então trabalhar ressignificando de alguma forma. Mas ambas as terapias são espetaculares. Eu sempre brinco assim, que não existe terapia melhor ou terapia pior. O que existe é o que você precisa no momento, né? Bert Hellinger, né? Como eu sou consteladora, então eu vou puxar um pouquinho do Bert. O Bert sempre fala assim: cada um tem o constelador que merece. Aí eu já amplio, né? Para cada um tem o terapeuta que merece, cada um tem o educador físico que merece, cada um tem o nutricionista que merece, cada um. Então as pessoas elas vão ter os seus destinos e elas vão encontrar aquele terapeuta que elas precisam naquele momento. E às vezes Legal. até uma conversa com uma amiga já resolve às vezes as coisas. Então, assim, o mundo é quântico e a gente tem que saber que o que você está procurando também está procurando você. Verdade. E uma coisa, né, Lu, eu que trabalho na academia com exercícios, a gente vê que, na verdade, o exercício para muitas pessoas, ele já é uma terapia, né? As pessoas chegam, às vezes, cansadas, estressadas, e elas saem outra pessoa depois de uma sessão de exercício. Por isso que eu defendo muito, né, a prática de exercícios diários. Tanto assim, claro, a pessoa quer melhorar a estética, enfim, mas para a saúde, né? Para se sentir melhor, para dormir melhor, para reduzir os sintomas de ansiedade, para melhorar as dores. Então, eu defendo muito o exercício porque é o que eu vivencio. Eu vejo, assim, Lu, a transformação de uma sessão de exercício, sabe? Na questão da disposição, né? Então, assim, eu defendo, claro, a gente defende o que a gente trabalha porque é a nossa experiência, a nossa vivência. E eu vejo que o exercício físico, ele traz essas melhorias, né? Essas mudanças na vida da pessoa. E também as outras terapias, né? Como diz você, cada um aí vai se encontrar com um tipo de terapia adequada. Isso Lu, mesmo. eu queria te perguntar uma coisa agora. Quais são, assim, as doenças que têm benefícios? Tem, assim, a reprogramação biológica, ela é super indicada para tal doença, é contraindicada para outra. Tem alguma coisa assim ou não? Ela serve para qualquer coisa, qualquer sintoma, qualquer coisa. Tanto é que, pegando um pouquinho a questão da medicina germânica, né, quando a gente estuda profundamente, ela é uma parte que traz muita esperança para as pessoas. Então, o reprogramador biológico ou quem trabalha com medicina germânica perde praticamente o medo das doenças e das patologias. Para nós, independente de ser uma unha encravada e ser um tumor de mama, para nós é a mesma coisa, porque a gente não se baseia na questão da gravidade que dizem, a gente olha para o conflito biológico. Então, assim, para nós é muito tranquilo. Entendi. Mas e tem, assim, alguma doença que é mais indicada ou não? É no geral para todas?
Não, não tem nenhuma que é mais indicada. Ela vai abarcar o ser humano por completo, né? Vai pegar os 3 tecidos embrionários, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, e cada um desses tecidos que deram origem à pele, que deram origem aos órgãos internos, às vísceras, que deram origem aos tecidos de proteção. Então, em qualquer sintoma, em qualquer lugar do organismo, do corpo, pode ser tratado. Entendi. Lu, mais uma coisa assim que eu acho legal falar, até para você tirar essa dúvida minha. Por exemplo, você falou dos conflitos biológicos lá e achei bem legal essa comparação que você fez lá de Uhum. que entra o ladrão, né? Que cada pessoa reage de uma maneira. Essa Uhum. reação, essa reação, ela já nasce com a pessoa ou a pessoa pode trabalhar essas reações? Tem alguma coisa a ver, assim, porque eu leio muito, eu vejo muitos vídeos da questão, assim, da inteligência emocional, que é a pessoa Uhum. saber como ela reagir. Porque, assim, como você falou, tem uma situação, cada um reage de uma maneira, né? E se você tiver uma inteligência emocional ali para lidar com isso, você vai poder talvez ter uma reação diferente e que talvez, estou supondo, quero que você confirme se é isso, que talvez isso não desenvolva algo no meu corpo. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Tem tudo a ver, né? Porque o conhecimento, quando você deixa de ser analfabeto do teu corpo, quando você conhece os sintomas, você mesmo se programa, né? Então, é uma coisa que eu explico sempre, né? Você diminui muito o uso de medicamentos, porque às vezes você está com uma dor de cabeça e se você tem um conhecimento um pouquinho, né? Ah, dor de cabeça, é uma crise epileptoide, não sei o quê, bababá. Aí você já pensa assim, mas o que aconteceu que me frustrou? Aí, foi isso. É como se sumisse a dor de cabeça, ela sai com a mão, entende? Por exemplo, a questão emocional, né? Uma coisa muito importante é explicar a diferença entre um conflito biológico e um Uhum. conflito emocional. Emocional a gente deixa com os nossos queridos amigos psicólogos, né? Eles que têm essa capacidade de estar trabalhando essa questão emocional, porque a questão emocional é mais uma questão do sistema límbico do cérebro. Então, o conflito biológico já é uma coisa mais ali abaixo, ali no cérebro reptiliano, que a gente chama, que é o nosso instinto, né? Sendo Uhum. que tem outros tecidos que pegam ectoderma, que é a parte da reflexão também. Mas, para ficar bem claro essa diferença, nós vamos olhar, por exemplo, para um jogo de futebol. Imagine que o goleiro está lá e do nada vem uma bola e ele leva um gol, faz um frangão lá. Isso é um conflito biológico. Agora, quando o juiz marca um pênalti e o goleiro fica naquela tensão, olhando o jogador e o jogador vai chutar, quando ele está preparado para aquilo, para o que pode acontecer, aí é uma parte emocional. Então, nós distinguimos muito o conflito biológico do conflito psicológico. E a questão também, a questão do estresse, né? Então, assim, eu todo dia vou para o meu trabalho e eu sofro no meu trabalho e eu não gosto do meu trabalho. Então, essa pessoa, ela está sob uma esfera emocional e psicológica, porque o estresse vai estar diretamente relacionado ao que ele já sabe que vai enfrentar quando sair da cama de manhã. Agora, vamos dizer que essa pessoa está indo para o trabalho e é assaltada nesse trajeto. Isso é um conflito biológico, é algo que jamais foi imaginado pela pessoa. É aquilo que pega Hum. você de surpresa mesmo. Entendi. Mas, Lu, assim, a minha dúvida era se essas reações que a pessoa tem, ela Uhum. consegue trabalhar isso nela com, sei lá, com autoconhecimento, sabe? Sim, consegue sim. Porque, assim, são várias coisas que influenciam nossa vida, né? Nos primeiros 7 anos de vida, nós escrevemos o nosso livro da vida. E tudo que nós vivemos nos primeiros 7 anos de vida, nós repetimos na fase adulta. Então, as faltas que ficaram lá atrás, os traumas, problemas com pai, problema com mãe, tudo isso, quando a gente cresce, por exemplo, eu tenho falta de pai, né? E meu pai não foi presente e tal. Eu cresço, eu vou procurar um relacionamento e eu fico procurando meu pai nos meus parceiros. Então o que eu vivo hoje é reflexo desses primeiros 7 anos de vida. Aí é interessante entrar nessa questão de autoconhecimento, entender como foi a sua vida, que isso também vai colaborar muito para que você consiga lidar melhor com esses eventos, né, que surgem na vida que não são tão esperados assim.
Não sei se eu Ai, que respondi agora. Aham. Uhum. Lu, antes da gente entrar para Hum, as perguntas, eu quero perguntar algumas coisas em relação tipo, às sessões, sabe? Por exemplo, uhum. como que é o tratamento com a reprogramação biológica e como que funcionam as sessões? A pessoa marca uma sessão por semana, uma sessão por mês? Como que funciona essa questão do tratamento? Então, a sessão, cada reprogramador vai escolher como quer trabalhar essa parte da reprogramação ou a parte, né, da medicina germânica. Na verdade, agora eu estou um pouco afastada, que eu estou mais dedicada em cursos e outras coisas, atendo muito raro, ainda mais agora com essa época de Covid, né? Então, eu atendo um ou outro paciente online, né? Mas é uma sessão única. É uma sessão Hum, única, não tem assim, tratamento, entende? A pessoa vem, você descobre o conflito, resolveu a situação. Não tem o que ficar enrolando muito, entendeu? e É daí mais a ou menos pessoa já assim. melhora. Aham, e a pessoa já melhora a dor. Sim, sim, por exemplo, uma pessoa com alergia, né? Vou contar um exemplo de uma pessoa que eu atendi que ela tinha alergia no corpo inteiro. Se coçava como se tivesse, os antigos chamavam com sarna, sabe? Assim, tipo, a pessoa Uhum. se coçava demais. E o conflito dessa pessoa, primeiro de tudo, eu quero saber, mas tá, o corpo inteiro está coçando. E a medicina germânica, ela vai falar justamente de um lugar específico. Então, qual que é o pulo do gato? Então, nós temos que descobrir qual foi o lugar que coçou pela primeira vez, tá? Só Hum, que daí tem um detalhe. Na medicina germânica existem 5 leis. E a segunda lei é a lei da bifásica, né, dos sintomas e doenças. Então, o Dr. Hammer ele entende que toda patologia, todo sintoma tem uma fase ativa e uma fase de cura. E na grande maioria dos tecidos corporais, os sintomas aparecem na fase de cura. É na fase de cura que eu tenho febre, é na fase de cura que eu tenho coceira, é na fase de cura que eu uhum. sofro e é na fase de cura que eu vou no médico, né? Então, essa pessoa ela tinha essa coceira. E o conflito dela, ela tinha fazia mais ou menos uns 8 meses que ela tinha separado, né, da esposa, ele tinha separado da esposa, e a esposa levou o filho embora junto, e ele ficou sozinho. Aí, Uhum. quando que começou? Começou no Natal, né, em dezembro, no dia vinte e Uhum. quatro de dezembro, quando ele estava tomando banho. E o que estava acontecendo? Ele estava tomando banho porque o filho estava voltando. Então, como Uhum. que se sucede essa questão? Quando eu tenho um conflito de pele, dói muito para mim a separação daquele que eu amo. Então, a Uhum. minha pele ela começa a necrosar e perder células para que ela perca a sensibilidade e eu não sinta mais essa dor da separação. Aí, quando eu resolvo o conflito, ela começa a se reestruturar novamente e aparecem todas as ites, as inflamações, as dermatites, porque a minha pele ela entra em processo de regeneração. Aí é assim que a gente vê a questão. Só que quando a pessoa entende o conflito, ela sai da fase, ela termina a fase de cura e ela Aham. ressignifica isso. Aí, por exemplo, ao menos os meus pacientes, quando eu atendo, nunca ninguém volta os sintomas, entende? Porque é impressionante o que o Dr. Hammer descobriu, sabe? Nem sou eu isso, é a técnica mesmo, sabe? Sim. Aham, bem Uhum. interessante. Ó, Lu, deixa eu ver o que a Mary perguntou. Se a pessoa não tem dor, é indicado para descobrir conflitos porventura existentes e que não aparecem como dor física? Então, na verdade, a pessoa ela precisa ter algum sintoma físico para a gente investigar o DHS, né? Se ela não tem dor, ela não tem nenhum tipo de sintoma, né? Então, eu não entendi muito Uhum. bem a pergunta dela, porque ela diz para descobrir conflitos, porque esses conflitos, ela fala, né, existentes, eles só vão existir se a pessoa tiver um sintoma, que é o reflexo do conflito. Então, eu preciso primeiro do sintoma para encontrar o conflito. Se ela não Senão tem quer dizer que nenhuma não tem dor, conflito. Uhum. não tem, mas pode ser que ela tenha um conflito emocional, como a gente falou, que daí é a questão do psicólogo, né? Ou até do psiquiatra, ou ela tem, às vezes, um conflito sistêmico, ou, por exemplo, o dinheiro, né? Vamos dizer, o dinheiro não para na minha mão. Aí a gente olha para a parte sistêmica, e aí é outro papo, que não é o assunto hoje da live, né?
Entendi. Então, assim, só pelo que agora acho que eu entendi. Então, conflitos biológicos, né? São os conflitos que Uhum. vão ocasionar dor, né, Lu? Isso. Aí tem Não, outros vão tipos de ocasionar. conflitos. Ai, desculpa, acho que Pode te falar. interrompi, né? Não, Não, pode falar. os conflitos biológicos, eles são característicos e sintomas físicos, né? Sintomas Pode ser físicos. uma azia, pode ser Ah, uma entendi. febre, pode ser uma dor, né? Como a gente vai falar em dor hoje, nos diversos Ah, segmentos corporais. Aí, só que daí existem outros conflitos também que a gente pode olhar, e tem crenças também que a gente pode trabalhar, né? Tem tudo isso. agora entendi. É que é bem complexo, na verdade, né, Lu? Tem várias. E que daí seria Sim, outras terapias, né? Nossa, bem legal. aham, é bem isso. E Bom, as perguntas? é, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, assim, tá, a pessoa tem uma dor no ombro ali. O que que Uhum. geralmente, não sei se tem alguém aí na live que tem dor no ombro, se puder aí comentar. Que conflito que é relacionado com a dor no ombro? Ó, na cervical ali, ela já perguntou, tipo, torcicolo. Ah, essa que perguntou a minha amiga do coração, a Rosiane Pires, maravilhosa. Então, assim, vamos falar do ombro primeiro. O ombro é uma região onde eu me sinto autodesvalorizado por não ter dado apoio a alguém. Mas por que autodesvalorizado? Porque quando a gente fala na parte osteomuscular, na parte das cartilagens, músculos, articulações, né? Todo esse tecido ele é derivado do mesoderma novo. E então ele tem os conflitos característicos e o principal é uma autodesvalorização. Mas não no sentido de uma autodesvalorização no sentido da autoestima, mas sim uma autodesvalorização por incapacidade. Então, porque o tecido, a parte motora, eu preciso me movimentar. Então, o ombro tem essa conotação de eu não ter conseguido dar apoio para alguém. Né? Então, aí a gente vai buscar nessa história, quando que surgiu essa dor, para a gente encontrar o conflito, aonde foi que eu não me senti assim, capaz de apoiar, né? E aí, Hum, respondendo à questão cervical, né, torcicolo, o torcicolo, ele já é mais parte de estrutura nervosa. Então, a gente pega a ectoderma e ele vai estar diretamente relacionado a conflitos de contato e separação. Né? Então, tudo que é parte nervosa, nós olhamos para contato e separação. Uma coisa que é mágica para torcicolo é essa. Quando eu fico com torcicolo, eu fico impedida, né, de movimentar, né? Então, eu fico com o pescoço travado. Para quem você não quer olhar mais. Aí a pessoa, o que na sua vida você está evitando de olhar? Faz isso aqui, o pescoço, entendeu? Se a pessoa encontrar o conflito, é imediato. A questão também, aí aproveitando o pescoço, dor na cervical, porque estão perguntando aqui, cervical tem uma conotação muito grande de me sentir injustiçado. Sabe? Eu me senti hum, muito injustiçada. Eu tenho que olhar onde que foi a injustiça. Só que às vezes é uma coisinha de nada. Às vezes é assim, por exemplo, eu fui no mercado e erraram o troco para mim. Eu cheguei em casa e vi que ficou faltando cincão, né, por exemplo. Eu me senti injustiçada. E isso pode surgir uma dor na cervical. minha Entendeu? nossa. E só que é assim, não muda, entendeu? É cervical, é injustiça. A gente olha para isso daí. E daí como que A resolve, Lu? A pessoa ter consciência disso? Sim, porque quando ela está com o sintoma, ela já está em fase de cura. Na verdade, ela já resolveu. O maior trabalho de quem trabalha com medicina germânica é tirar a pessoa da fase de cura. É fazer com que ela Hum, complete a fase de cura. Entendeu? Aí aham. tem a Elisete que está perguntando qual que é a diferença de conflito entre dor de cabeça e enxaqueca. Né? Então, Uhum. para entrar na questão das cefaleias, as cefaleias elas têm cefaleias em pressão, tem cefaleias
empontadas. Cada cefaleia vai estar ligada a uma das fases do conflito. Mas o mais comum é aparecer a cefaleia na crise epileptoide, que a gente chama. Porque nós temos a fase ativa do conflito, aí nós fazemos a conflitólise, que é a fase de cura. Entramos em fase de cura. Porém, a fase de cura ela vai ter duas fases, a fase A e a fase B. E no meio da fase tem a crise epileptoide. Só que as pessoas, às vezes, né, então elas vêm vindo na resolve o conflito, entra na fase de cura e sobem no gráfico na crise epileptoide. E ali elas fazem uma cefaleia, alguma coisa, mas elas fazem uma releitura do conflito. Aí elas pegam e voltam a ladeira, digamos assim, e ficam presas em balanço, que a gente diz. Ela não consegue passar, ir para a fase B e voltar à normalidade. Então, nós olhamos as cefaleias, só que é através de um olhar procurando algo no corpo, algum sintoma que esteja junto, entendeu? Porque cefaleia, febre, alguns tipos de sintomas, eles podem estar presentes, mas por causa de outros conflitos. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí a gente vai olhar nessa situação. Mas a gente vai olhar a questão, por exemplo, a enxaqueca. Né? A enxaqueca, ela vai dar, geralmente, nessa região da órbita ocular, né? Sempre atrás do olho ali. Então, aí a gente olha, assim, para um conflito de, mais ou menos, vi algo, né? E vi algo e não posso mudar. Eu vejo isso, só que eu vejo isso todo dia. E eu não consigo mudar isso. Né? Aí se a dor de cabeça é mais assim na região frontal, aí a gente já olha assim para uma autodesvalorização de origem intelectual, pessoas que não se consideram boas o suficiente ou inteligentes o suficiente, porque às vezes lá nos primeiros 7 anos de vida cresceram escutando que eram burras, e essas pessoas sofrem com muita dor de cabeça. Aí a dor de cabeça também tem a conotação da frustração, então depende muito da anamnese, né, do exame clínico, para dizer o que realmente é o motivo. É bem complexo, porque tem que, na verdade, analisar cada pessoa, né, Lu? Sim, é porque é muito personalizado, né? Por mais que os conflitos sejam totalmente fidedignos, né? Então, eu tô com, por exemplo, azia, né? As pessoas estão com azia. A primeira coisa que eu pergunto se a azia ela tem azia e come alguma coisa e passa, ou se ela tem azia quando ela come alguma coisa. Porque são conflitos de 2 lugares diferentes. Aí a azia, todo mundo pensa que é de um lugar só, mas nós temos a azia que vem do duodeno também. Então, se eu tenho azia e como alguma coisa e melhora, aí eu olho para o duodeno. Aí, se eu tenho azia, depois que eu como alguma coisa, eu olho para o estômago, entendeu? Diferente. Lu, deixa eu te perguntar agora em relação à dor na coluna. Já teve uma pergunta ali. Porque eu vejo, e até o doutor Fabrício, que fez a live terça, ele falou assim, que eu perguntei para ele, né, no consultório dele lá, quais que eram as maiores queixas, né? E ele falou que antes era ombro, não, era coluna e joelho. Aí ele falou que agora, com a pandemia, coluna. Ele falou, Vanessa, disparado dor na coluna. Quais os conflitos relacionados à coluna lombar? Então, a coluna lombar é o conflito de eu carrego o peso do mundo nas minhas costas. Então, eu estou carregando um peso muito pesado para mim. Se tiver associado a hérnia de disco, aí a gente procura quando foi que o meu castelo de areia desmoronou. Eu falo assim de um jeito mais poético, para ficar mais fácil de entender, tá? Porque eu não vou entrar muito nos termos muito científicos aqui, mas é assim para ficar mais fácil. Então, a gente olha nesse sentido, sabe? Porque a coluna tem essa conotação, né? De eu estar carregando. Imagina um estivador, né? Que ele carrega sacos em cima da cabeça, onde que vai pegar? Na coluna lombar. Então, todo o peso da nossa vida vai para a coluna lombar. Que interessante, Lu. Deixa eu ver aqui as outras perguntas, peraí. Aqui da enxaqueca, daí quando trava a coluna, que é isso daí que você falou. Aí a Karine até perguntou, e era uma coisa que eu ia te perguntar em relação à fibromialgia, Lu, porque tem muitas mulheres aí da fibromialgia. Quais que são os conflitos envolvidos? Porque, na verdade, a fibromialgia, a pessoa tem dor em várias partes do corpo, né? Não é só uma dor no ombro, só uma dor na coluna.
geralmente é uma dor é, generalizada. Então, aí a fibromialgia, o Dr. Hammer, ele traz uma coisa muito moderna e muito nova. Todo mundo pensa que a dor da fibromialgia é muscular, mas segundo estudos do Dr. Hammer, a dor é no periósteo. Uhum. Então, nós vamos olhar para uma autodesvalorização profunda, e esse é um conflitão, esse não é um conflitinho. Fibromialgia é conflitão. Profunda de uma autodesvalorização profunda de não poder mover-se. Tá? É muito comum em mulheres que têm muita, digamos assim, que se sentem muito presas no casamento, que o marido não deixa ela nem respirar. Mulheres que têm, às vezes, algum histórico de criança que foram amarradas ou que foram até torturadas, às vezes, né? Então, a gente olha para essa questão. Aonde você está presa na tua vida? O que Meu não Deus, deixa você se movimentar? É por aí. Então, a fibromialgia, só que é uma dor da fibromialgia, é uma dor como se fosse um tumor nos ossos. A dor é no periósteo mesmo, não é nem no músculo, é mais uhum. profundo, sabe? Mais profundo. Então, mais profundo. E aí é nesse sentido. Então, eu estou congelada nesse lugar, né? Lu, tá, Não tenho saída. entendi. Em relação à fibromialgia, porque a gente teve as lives aí que falaram bastante, né, da fibromialgia, e a gente fala muito do tratamento com exercícios, né, que eu tento passar para essas mulheres que a... Ui, tá coçando meu olho, desculpa. Que eu tento passar para Uhum. as mulheres aí que o exercício, ele é a base do tratamento de fibromialgia. Qual que é a tua opinião em relação ao exercício para fibromialgia e a visão da medicina germânica? Se realmente o exercício é necessário para o tratamento, se as pessoas têm essa indicação de fazer o exercício como tratamento também. Então, é óbvio que se a gente olha para uma pessoa que ela não consegue se mover, né? O Uhum. exercício vai vir só somar. Porque o cérebro vai entender que esse corpo está se movimentando. Então, é extremamente indicado, é muito bom, né? E muitas pessoas que fazem exercício, eu sei que elas melhoram muito com exercício, porque Uhum. está indo, e daí tá indo a favor do que ela precisa de movimento, porque o conflito é falta de movimento. Agora, você já imaginou se uma pessoa faz exercício sabendo onde que ela se sente presa na vida? Aí ela não vai ter mais problema com fibromialgia, porque ela Mesmo entendeu o conflito e ainda vai uhum. fazer o movimento. A vantagem do exercício é que o exercício deixa a pessoa se sentindo forte, deixa a Uhum. pessoa se sentindo mais potente, mais, né? Então o exercício só tem Sim. a somar. Uhum.